Alô a todos compatriotas e concidadãos brasileiros. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Clédson Mendes Rodrigues da Cunha, eu sou advogado constitucionalista. Nesta última quinta-feira, dia 8 de abril, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, proferiu um julgamento infeliz. Um julgamento que irá entrar para a história do Supremo Tribunal Federal de forma negativa, pois o Supremo Tribunal Federal novamente rasgou a Constituição Federal, inobservou direitos fundamentais no que tange ao direito fundamental de respeito à liberdade de religião e à proteção dos cultos religiosos. E mais uma vez o Supremo Tribunal Federal mostrou que é em nosso país, devido à sua atual composição dos ministros que hoje integram aquela corte, um verdadeiro câncer em nosso país, uma corte que está não respeitando, não interpretando a Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, mas escrevendo uma verdadeira Constituição paralela, que é uma Constituição fruto apenas de suas decisões estas que são ao arrepio, inobservam e são o que eu falo, uma Constituição paralela, porque não é a Constituição que existe, mas é a Constituição que a atual composição do Supremo Tribunal Federal está dizendo que é. Pois bem, costumam dizer ministros do Supremo Tribunal Federal que a função daquela corte é uma função iluminista. Isso, aliás, são as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Ou que a função de uma Suprema Corte é proteger, é uma função contra-majoritária de proteger minorias. Pois bem, hoje o Supremo Tribunal Federal não tem nada de iluminista. Se é esse o termo que quer dizer o ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal age com obscuridade, age como as verdadeiras trevas jurídicas. Hoje no Brasil, não há, que tanto se fala a palavra obscurantismo, nada é mais obscuro do que a Suprema Corte Brasileira, devido à atuação estapafúrdia, às decisões esdrúxulas dos seus ministros. Pois bem, o que aconteceu nesse julgamento? Simplesmente o Supremo Tribunal Federal decidiu que cultos religiosos podem ser restringidos por decisões de governo dos estados, que hoje têm a gestão da pandemia do coronavírus. Hoje os governadores têm todos os poderes e dentro desses poderes está o de restringir cultos religiosos. Vejamos bem, a Constituição Federal fala lá no seu artigo 5º que é assegurada a proteção aos cultos religiosos e às suas liturgias. Pois bem, e que o direito à liberdade religiosa e a garantia de ter a sua religião é assegurada pela Constituição sem qualquer tipo de restrição. Quando a Constituição estabelece que um direito, ela própria não estabelece restrições a esse direito, e quando esse direito não tem restrições que possam ser estabelecidas em lei, como a própria Constituição estabelece, tal direito não pode ser restringido por uma decisão da Suprema Corte, uma decisão judicial. O que houve nessa última decisão do Supremo Tribunal Federal, pegando a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foi atingir o núcleo essencial de um direito fundamental ou também o limite de um direito. Evidente que vários direitos fundamentais podem ser restringidos diante de circunstâncias concretas ou diante de outros direitos fundamentais que possam ser invocados em uma determinada situação. Mas não é esse o caso. Se protege o exercício e
a livre manifestação de uma religião e a proteção a cultos e templos, exatamente porque esse direito é tão essencial que ele acaba alimentando e sendo um suporte para os demais direitos. Vejamos bem, se o que está em jogo é a saúde pública nesse momento, é evitar que as pessoas adoeçam em função da pandemia, qual é o conceito mais completo, o conceito mais abrangente de saúde? Saúde não é só aquilo que diz respeito ao corpo físico, mas também saúde refere-se à saúde mental e à saúde espiritual. É isso que precisa ser entendido. Quando se assegura o direito à liberdade religiosa e que o cidadão possa tê-lo, e quando se assegura o livre exercício do direito religioso em templos e em cultos, o que se está protegendo é exatamente que a saúde mental de pessoas que estão, em função de uma pandemia, deprimidos, angustiados, estejam de todas as formas aflitos devido a essa situação e encontrem em sua religião, seja qual for a religião, uma saída para os seus problemas. Essa é a interpretação melhor do texto constitucional. É assegurar que templos e cultos religiosos sejam protegidos e não possam ser restringidos por medidas governamentais, principalmente através de decretos de governadores. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal mais uma vez errou. Tornou-se uma corte obscura, agiu dentro das verdadeiras trevas jurídicas. Porque o que está em jogo, ao contrário do que tentou dizer o ministro Gilmar Mendes, do que o ministro Luiz Roberto Barroso, que preside a corte, tentar dizer, não se trata de se interpretar textos sagrados como a Bíblia, como o Evangelho, numa decisão como essa. O que se está em jogo é interpretar a própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal assegura, sem qualquer restrição, a prestação religiosa e a proteção a templos e cultos. Ou seja, é assegurado ao indivíduo o livre exercício da sua religião, independentemente de qualquer política do Estado. Ou seja, quando se fala que o Estado é laico, o Estado é laico exatamente para proteger que todos possam ter a sua religião. E o Supremo Tribunal Federal inobservou tal garantia fundamental. Quando ministros do Supremo também falam que o que não está em jogo são discussões religiosas, eles se esquecem de dizer que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, e a maioria das vezes, porque o que existe hoje é um verdadeiro negacionismo da Constituição, eles não julgam conforme a Constituição, eles seguem recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, em especial do seu atual diretor, eles seguem recomendações da chamada Agenda 2030 da ONU e nunca seguem a Constituição. Basta ver os discursos dos ministros, inclusive na posse do atual presidente da Corte, o senhor Luiz Fux. Pois bem, nós não podemos mais ficar de braços cruzados diante de uma Suprema Corte que não cumpre a sua função, que é de ser guardiã da Constituição e de assegurar a eficácia dos direitos fundamentais. Não podemos mais ficar de braços cruzados diante de ministros que se sentem deuses, vamos usar as palavras deles, de ministros que se sentem os senhores da Constituição e os donos do país. Estamos hoje diante de um governo paralelo do Supremo Tribunal Federal, que criou uma Constituição paralela, que não é a Constituição que foi promulgada e não é a Constituição que está escrita, e sim a Constituição que o Supremo Tribunal Federal diz que é melhor falando, a Constituição que a atual composição do Supremo Tribunal Federal, que os seus ministros estão dizendo. Nós não podemos assistir mais a isso. Até quando os atuais ministros vão
rasgar a Constituição, desrespeitar direitos fundamentais. Nós só temos uma saída: ou mudamos a atual composição do Supremo Tribunal Federal, ou eles vão acabar com a Constituição, vão acabar com os direitos fundamentais e vão atrapalhar de vez a vida do povo brasileiro. Precisamos mudar com uma medida simples, de forma imediata e de forma mais rápida. Quer mudar a Lei Complementar 152 de 2015, que é uma mudança, como eu disse, simples, não precisa mudar a Constituição, é mudar simplesmente uma lei complementar que regulamenta a emenda constitucional 88 de 2015, que estabeleceu a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Mudando essa lei que regulamenta essa emenda constitucional, poder-se-á aposentar ministros aos 70 anos e, numa medida só, aposentar 3 ministros: Marco Aurélio, Lewandowski e Rosa Weber. Outros ministros, como é o caso do senhor Gilmar Mendes, que ontem debochou de religiões, foi irônico diante até de advogados e de um colega ministro que falou na liberdade de religião. Ministros como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes e como Carmen Lúcia precisam sofrer um processo de impeachment por crimes de responsabilidade cuja notoriedade todos temos conhecimento. Mas para isso a população precisa ir para a rua e assegurar que os pedidos de impeachment que já estão no Senado possam entrar em pauta, serem votados. Mas é preciso que o povo saia para as ruas em grandes manifestações. Agora, nesse fim de semana, dia 11 de abril, em várias cidades, principalmente nas grandes capitais, haverá manifestações contra essa decisão dos ministros da Suprema Corte, em defesa de mudanças na Suprema Corte e principalmente pelo respeito à liberdade de religião em nosso país, que é o que foi vilipendiado ontem nessa decisão da quinta-feira, dia 8 de abril, pelo Supremo Tribunal Federal. Peço a todos vocês que, se possível, compartilhem esse vídeo. Nós só temos essa saída nesse momento, uma saída democrática e dentro da lei. Mudar uma lei para aposentar ministros, que é mudar a Lei Complementar 152 de 2015. Basta maioria simples na Câmara e maioria simples no Senado em um único turno. E impeachment em pelo menos 1 ou 2 ministros, que aí a casa vai cair, literalmente, e eles vão tremer. Eles podem ser 11, mas nós somos milhões de cidadãos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.